assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele tá numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda tá perdido, sem entender o que ele tá fazendo ali, ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece dois amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento Meio-Sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre. E se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso.
No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento meio-sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela está sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e está lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os três são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, duas novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Estige. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento meio-sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o raio mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele e, como se não bastasse,
Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy tá presa com ele. Sally Jackson tá viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o raio mestre tá dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que tá rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Persephone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele tá numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda está perdido, sem entender o que ele está fazendo ali, ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece dois amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode.
E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento meio-sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o Raio Mestre, e se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento meio-sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela tá sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e tá lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os três são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma Hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, duas novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Estige. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento meio-sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas, uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão.
O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy tá nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não tá nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o Raio Mestre. Ele tá furioso porque acha que Percy tá tentando armar contra ele, e como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy tá presa com ele. Sally Jackson tá viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o Raio Mestre tá dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que tá rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Persephone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele tá numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, né, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que tá rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda tá perdido, sem entender o que ele tá fazendo ali ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, bem, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o Raio Mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy.
Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece dois amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento meio-sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre. E se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento meio-sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela tá sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e tá lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os três são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, duas novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior,
que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Stygia. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento Meio-Sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o Raio Mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele, e como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy está presa com ele. Sally Jackson está viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o Raio Mestre está dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que está rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Persephone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele tá numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda está perdido, sem entender o que ele está fazendo ali ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo.
E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os 3 grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, bem, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece 2 amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento meio-sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre. E se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento meio-sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela tá sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e tá lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os 3 são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma Hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, 2 novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles,
onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas, de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Estige. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador. E ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento Meio-Sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o raio mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele. E como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy está presa com ele. Sally Jackson está viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o raio mestre está dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que está rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Persephone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele está numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que está acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, né, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele.
Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda está perdido, sem entender o que ele está fazendo ali, ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os 3 grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, bem, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece 2 amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento Meio-Sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre, e se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento Meio-Sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela tá sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e tá lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os 3 são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, 2 novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros,
ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas, de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Stygia. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento Meio-Sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o raio mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele. E como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy está presa com ele. Sally Jackson está viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o raio mestre está dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que está rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Persephone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele está numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que está acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total. E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy, cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora. Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, né, é o melhor amigo dele. Eles correm para a casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras.
Um minotauro. Sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento meio-sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda está perdido, sem entender o que ele está fazendo ali, ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, bem, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece dois amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento meio-sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre. E se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento meio-sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela está sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e está lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os três são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta. Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma hidra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, duas novas crescem no lugar. É uma batalha insana,
mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro, e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas, de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Estige. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento Meio-Sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando, e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador, e logo acusa Percy de roubar o Raio Mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele, e como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy está presa com ele. Sally Jackson está viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o Raio Mestre está dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que está rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Perséfone, que foram dadas a eles antes da missão. Percy Jackson era um adolescente que vivia sua vida normalmente. Ele sempre notou que possuía habilidades estranhas para a sua idade, e até mesmo para um ser humano, como o fato de conseguir ficar submerso durante longos períodos na água. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, e ele passa a ter contato com pessoas que possuem poderes mágicos. Apavorado com essa nova realidade, junto com seus amigos, ele tentará descobrir um plano maléfico orquestrado por um poderoso inimigo que ele ainda não conhece. Nessa jornada, Percy Jackson conhecerá o destino para o qual foi criado e os fabulosos poderes escondidos que ele nem sabia que tinha. Ele mora em Nova York, vai à escola e tem um melhor amigo, o Grover, que é meio engraçado e desajeitado. Só que, ao mesmo tempo, Percy sente que tem algo de estranho com ele. Primeiro, ele não consegue se concentrar nas aulas porque é disléxico e tem déficit de atenção. Segundo, ele sempre sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas o mais doido é que coisas muito estranhas acontecem ao redor dele. Tipo, um dia ele está numa aula de história no museu, e do nada a professora de matemática, que parecia normal, se transforma em um monstro, uma fúria, para ser mais exato. Ela começa a atacá-lo, tipo tentando matá-lo mesmo. Percy fica tipo, o que está acontecendo aqui? Mas o professor dele, o Sr. Brunner, joga uma caneta para ele, que vira uma espada, aliás. E Percy consegue derrotar a criatura. É uma confusão total.
E claro, ninguém acredita nele depois. Aí o Grover começa a agir meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa. E de repente, ele fala pro Percy: "Cara, você não é um garoto normal. Precisamos sair daqui, agora." Percy fica super confuso, mas confia no Grover porque, é o melhor amigo dele. Eles correm pra casa do Percy, pegam a mãe dele, a Sally, e partem direto para um lugar misterioso chamado Acampamento Meio-Sangue. No caminho, as coisas ficam ainda mais bizarras. Um minotauro, sim, aquele monstro metade homem, metade touro, aparece do nada e começa a perseguir eles. É tipo uma cena de tirar o fôlego. O minotauro é enorme e super forte, e eles estão tentando fugir de carro, mas não dá muito certo. No meio da luta, o monstro pega a mãe do Percy e ela desaparece em uma luz dourada. Percy fica arrasado, mas ele usa toda a raiva para enfrentar o minotauro. E acredite ou não, ele vence o monstro arrancando o chifre dele. Depois de tudo isso, Percy finalmente chega ao acampamento Meio-Sangue, onde começa a descobrir o que está rolando de verdade. Lá, ele encontra um monte de outros adolescentes como ele, que também são semideuses, filhos de deuses gregos com humanos. É tipo uma escola de treinamento para jovens heróis, com armas, batalhas e até captura da bandeira. Mas o Percy ainda está perdido, sem entender o que ele está fazendo ali, ou porque todo mundo parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. E aí vem a maior revelação. O Percy é filho de Poseidon, o deus do mar. Isso explica por que ele tem aquelas habilidades estranhas, tipo conseguir ficar debaixo d'água por muito tempo sem respirar. Mas também é um problemão, porque os três grandes deuses, Zeus, Poseidon e Hades, fizeram um acordo de não ter mais filhos com humanos, e o Percy, meio que quebrou essa regra só de existir. Para completar o drama, o raio mestre de Zeus, que é a arma mais poderosa do mundo, foi roubado, e todo mundo acha que foi o Percy. Imagina só, o garoto mal descobriu que é um semideus, e já estão culpando ele por roubar a coisa mais importante do deus mais poderoso. Percy fica tipo, eu nem sabia que deuses existiam até ontem. Enquanto tenta entender tudo isso, ele conhece dois amigos que vão ser super importantes na história. Annabeth, que é filha de Atena e uma lutadora incrível, e o Grover, lembra dele? Que surpresa, é um sátiro, ou seja, ele é metade humano, metade bode. E o Grover tá lá para proteger o Percy desde o início, porque essa é a missão dele. Percy já sabe que é um semideus e que tá metido numa treta gigante. Ele tá no acampamento Meio-Sangue, treinando e tentando entender esse novo mundo. Mas aí vem a bomba. Zeus ainda acha que foi o Percy quem roubou o raio mestre, e se ele não devolver a arma, vai rolar uma guerra entre os deuses. Tipo, uma guerra cósmica que pode destruir tudo. E adivinha só? Percy tem apenas 10 dias para resolver isso. No começo, Percy nem acredita que pode ser culpado. Ele tá mais preocupado com a mãe dele, que foi levada por Hades e tá presa no mundo inferior. Mas então, uma profecia misteriosa do oráculo do acampamento Meio-Sangue aparece para ele. É aquele tipo de mensagem que não faz sentido de cara, mas basicamente diz que ele vai enfrentar grandes perigos, ser traído por alguém próximo e tomar uma decisão que vai mudar tudo. Percy percebe que se ele quiser salvar a mãe e limpar o próprio nome, vai ter que encarar essa missão. Então, ele parte em uma jornada épica com Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Atena e super inteligente, além de ser uma estrategista incrível. Ela tá sempre planejando tudo e sabe muito sobre mitologia grega. Já o Grover, que é um sátiro, tem um bom coração e tá lá para proteger Percy, mesmo que ele seja meio atrapalhado às vezes. Os três são como um trio improvável, mas funcionam muito bem juntos. Logo no início da missão, eles descobrem que as coisas vão ser difíceis. Eles precisam encontrar o raio, que supostamente está no mundo inferior com Hades. Mas antes disso, tem que lidar com vários monstros que aparecem pelo caminho. Tipo, de cara, eles acabam na toca da Medusa. Sim, aquela mesma Medusa que transforma qualquer um em pedra só com um olhar. Eles só descobrem que estão na casa dela quando já é tarde demais. A Medusa tenta pegá-los, mas Percy usa a cabeça, literalmente, e consegue derrotá-la cortando o pescoço dela com sua espada contra a corrente. É uma cena super tensa, mas Percy começa a perceber que ele tem coragem e habilidades que nunca imaginou. Depois disso, eles seguem viagem, sempre tentando juntar pistas sobre quem pode ter roubado o raio. A cada lugar que eles passam, o perigo aumenta.
Em Las Vegas, por exemplo, eles entram no Cassino Lotus, que parece um lugar super divertido, cheio de comida, jogos e música. Só que eles percebem que o lugar é uma armadilha para fazer as pessoas perderem a noção do tempo. Quando eles finalmente escapam, descobrem que quase perderam dias inteiros lá dentro. Outro momento tenso é quando eles enfrentam uma Hydra, uma criatura gigante com várias cabeças que toda vez que uma é cortada, duas novas crescem no lugar. É uma batalha insana, mas Percy usa seus poderes sobre a água para conseguir derrotá-la. Ele começa a entender que ser filho de Poseidon não é só um fardo. Na verdade, é uma vantagem enorme, porque ele pode controlar a água de maneiras incríveis. Enquanto isso, eles também têm que lidar com humanos que não sabem nada sobre o mundo dos deuses e monstros. Em um momento, Percy tenta explicar a um estranho o que está acontecendo, mas ninguém acredita nele. Isso só deixa as coisas mais difíceis, porque além de lutar contra monstros, ele também tem que se preocupar em não parecer louco para os outros. Durante toda a jornada, Percy vai aprendendo mais sobre quem ele é. Ele descobre que ser um semideus é complicado, mas que ele tem uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele, Annabeth e Grover fica mais forte. Eles começam a confiar uns nos outros de verdade, porque sabem que só vão sobreviver se trabalharem juntos. O trio chega em Los Angeles, onde fica a entrada para o mundo inferior. Mas antes disso, é claro que mais monstros aparecem no caminho. Tipo, eles acabam enfrentando Procrustes, um gigante maluco que tenta esticar ou cortar as pessoas para caberem na sua cama de ferro. Bem bizarro, né? Annabeth usa toda a sua inteligência para enganar o monstro e juntos eles conseguem derrotá-lo. Mas de novo, é um lembrete de que ninguém ali está seguro nem por um minuto. Finalmente, eles chegam à entrada para o mundo inferior, que fica em um lugar super sinistro, uma casa de discos chamada Doa Records. Lá, eles encontram Caronte, o barqueiro do rio Stygia. Caronte é tipo um porteiro, só que muito mais assustador, e ele só leva as almas para o mundo inferior se elas pagarem em moedas de ouro. Percy, esperto, usa as moedas mágicas que ganhou no acampamento Meio-Sangue para convencer Caronte a levá-los. Eles embarcam no barco, que atravessa o rio cheio de almas perdidas. Uma cena de arrepiar. Chegando no mundo inferior, o clima é de pura tensão. O lugar é sombrio, cheio de almas vagando e um peso no ar que faz todo mundo se sentir pequeno. Percy está nervoso, mas ele não deixa o medo tomar conta. Eles seguem em frente até o Palácio de Hades, que é ainda mais assustador. Quando finalmente encontram o deus do mundo inferior, ele não está nada feliz em vê-los. Hades é todo intimidador e logo acusa Percy de roubar o raio mestre. Ele está furioso porque acha que Percy está tentando armar contra ele, e como se não bastasse, Hades também revela que ele tem um trunfo. A mãe do Percy está presa com ele. Sally Jackson está viva, mas Hades ameaça acabar com ela se Percy não entregar o raio. E aí vem a grande reviravolta. Percy percebe que o raio mestre está dentro da mochila que ele recebeu antes da missão. Isso mesmo, ele foi enganado o tempo todo. Alguém colocou o raio ali sem ele saber, e agora Hades acha que ele é o ladrão de verdade. Percy fica chocado, mas não tem tempo para entender o que está rolando, porque as coisas saem completamente do controle. Enquanto eles discutem, Percy usa um pouco de esperteza e seus poderes para criar uma distração. Ele, Annabeth e Grover conseguem escapar com a ajuda das pérolas da Perséfone, que foram dadas a eles antes da missão. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.